Olá, estamos começando mais um Sala de Estar e o nosso assunto em pauta no programa de hoje é as oportunidades de intercâmbio e estudos no exterior. Para conversar comigo a esse respeito, está aqui no estúdio da Unicruz TV a Rafaela Gardim dos Santos, que é estudante da Universidade Federal de Santa Maria de Relações Internacionais. É isso mesmo, Rafaela? Isso mesmo. Pois é, Rafaela, eu fiquei sabendo que tu já fez vários intercâmbios, né? E eu queria que tu me contasse, para a gente começar essa nossa conversa, como é que surgiu, né, na tua cabeça essa ideia, como é que começou essa tua vontade de fazer um intercâmbio? Eu já fiz 2 intercâmbios, então primeiro eu fui para a Austrália, morei quase um ano lá, morei um ano letivo, então lá. E aí depois eu fui para a Polônia, então daí eu fui trabalhar mesmo, dar aula de português lá. E o meu interesse começou, na verdade, antes de pensar em viajar, começou em 2001, quando a minha família hospedou uma australiana. Então, a minha família ela é voluntária de uma organização, do AFS, e ele hospeda... Explica para o pessoal lá de casa o que é o ASF. O AFS ela é uma organização que traz intercambistas, então, a nível de ensino médio, para fazer essa parte de aprendizado cultural. Então, eles vêm para o Brasil, vão para o colégio, estudam no ensino médio, e é para trabalhar essa parte de interculturalidade, como que é a cultura brasileira, como vivem os brasileiros a fundo. Então, é bem interessante para saberem um pouco mais da cultura brasileira. Né? No caso da família voluntária, ela recebe esses estudantes aqui, eles ficam hospedados aqui e segue uma rotina normal. Isso é como um filho a mais e realmente é bem interessante porque esse tratamento é como uma família mesmo. Então, eles trazem muita coisa da cultura deles para mostrar o que é diferente, o que é parecido. Então, a AFS ela é uma organização que traz intercambistas a nível de ensino médio para trabalhar com essa parte de interculturalidade. Então, eles vão para um ensino médio, estudam numa escola regular como um aluno ouvinte e daí trazem para as famílias hospedeiras um pouco da cultura deles e vem como experiências com esse convívio, vai havendo essa troca de experiência. Como que para ver como realmente o brasileiro vive. E foi aí que tu começou a despertar esse teu desejo de fazer um intercâmbio. Quando ela veio, então, em 2001, a australiana morou na minha casa e eu percebi o quão mais fácil seria aprender inglês falando inglês, mais do que indo a cursos. Então, eu já estudava um pouco de inglês e eu comecei a aprender muito com ela. Então, eu sempre falei para minha mãe que eu queria ir para a Austrália, porque ela nos mostrou muito da cultura dela. Ela fez um livro mostrando várias coisas, a história do país, lugares turísticos, roupa típica, muita coisa legal. E eu me apaixonei pela cultura australiana, então eu queria muito ir para lá e ver de perto isso mesmo. E tu foi para lá e ficou quanto tempo? Eu fiquei 10 meses no total. Nossa, bastante tempo. Isso, eu fiquei estudando, então um tempo eu fiquei estudando inglês e morei na casa de uma família hospedeira que não era a família dela, porque não tinha escola de idioma onde ela morava, que era uma cidade muito pequena, mas foi uma cidade próxima. E ia visitar a família dela, então, todos os finais de semana, eles foram minha família mesmo lá. Continuaram mantendo esse contato. Sim, eles vieram para o Brasil também, conhecer a nossa família. Foi muito legal, assim, é realmente uma relação família agora, então eles são meus parentes distantes, assim. Isso é muito legal, né? É muito legal. E o que mais tu estranhou quando tu foi pra lá, Rafaela? Porque assim, a nossa realidade aqui é uma, né? E a realidade lá é outra, né? Hábitos, cultura, tudo é muito diferente. Como é que foi essa tua adaptação lá? Eu acho que o que eu achei mais diferente é que eu imaginava uma coisa, eu tinha uma coisa pronta na cabeça e quando eu cheguei lá, era completamente diferente. O que eu percebi, assim, os australianos são extremamente amigáveis, são muito solícitos. Então, se ele está te vendo tendo alguma dificuldade, eles não vão hesitar em ir lá e te ajudar. Então, isso foi surpreendente para mim. E, na verdade, a cultura, assim, quando a gente vê num panorama geral, ela não é tão diferente da brasileira. Mas são coisas assim do dia a dia, assim como o hábito alimentar, como a hora que eles começam e terminam o trabalho, o que eles fazem depois do trabalho. Então, que eles têm um hábito de passear na praia, passear com o cachorro, passear com a família.
em ver o pôr do sol. Então, são várias coisas que é da cultura deles, ainda mais do lugar onde eu estava, que era uma praia. Então, que não faz parte da nossa rotina. E isso foi o que mais estranhei, assim. Senti muita saudade de casa, mas também sabia que o tempo que eu ia estar lá era único e que eu precisava aproveitar. Então, não dá uma certa insegurança tu sair daqui, né, de Cruz Alta, né, e ir para um lugar completamente distante da tua família, que tu sabe que não basta pegar o telefone e pedir, me dá um socorro, né? Tem que ir viajar muito para conseguir chegar até lá. Tu não te sentia insegura, angustiada com essa ausência da tua família por perto? Porque tu foi para lá, tu era bem nova, né? Tu tinha que idade? Sim, quando eu fui eu tinha 17 anos. Então eu fiquei entre 17 e fiz 18 lá. Eu acho que dá uma insegurança, mas eu acho que tudo depende também da preparação antes do intercâmbio. Eu acho que tu tem que ir se preparando, sabendo o que vai acontecer, que tu vai sentir saudade. Não existe não sentir saudade. Tu vai sentir saudade da tua casa, da tua família, dos teus amigos, mas que tu também tem que viver lá. Então, ainda mais agora com a internet, que é muito fácil a gente continuar do outro lado do mundo. Isso mesmo, é verdade. Na Austrália. Então, eu sabia que eu precisava viver o momento que eu estava lá. E isso me deixou muito preparada. Também toda essa experiência que a minha família já tinha, porque eles já tinham recebido 2 intercambistas, então, em casa. Eu vi que elas choravam, não tinha momentos que era mais difícil, tinha momentos que eram mais fáceis, mas que no final sempre era bom. E elas sempre saíam dizendo que, meu Deus, eu quero voltar para o Brasil, foi a melhor experiência da minha vida. Então eu fui com isso na cabeça, eu quero que seja a melhor experiência da minha vida. E foi, então... E como é que foi esse período de transição em família? Tu estava falando que esse apoio da família é importante, essa preparação. Como é que vocês conseguiram trabalhar isso, Rafaela? A minha família sempre me apoiou muito, então a minha mãe é voluntária do AFS, então ela gosta muito dessa parte da interculturalidade. Então eles sempre me apoiaram, desde quando eu tive essa ideia. Eu tinha 11 anos quando eu tive a ideia, então falei que eu queria fazer intercâmbio. E eles sempre me apoiaram, falaram, não, se tu quer, tudo bem, a gente vai te apoiar, tu tem que estar preparada, é isso mesmo. E quando chegou então a idade... Nunca colocaram nenhuma restrição. Não, eles sempre me apoiaram muito. E eu acho que eles perceberam, como eles perceberam nas intercambistas que moraram na minha casa, o quanto elas cresceram durante esse ano, eles perceberam também o quanto eu mudei, quanto eu amadureci nesse ano que eu fiquei fora. Então, eu acho... E é por isso que eles me incentivaram a fazer até o segundo. Eu acho que isso dá uma tranquilidade. Quando o pai e mãe conseguem dar esse apoio e passar essa segurança, né? Com certeza. Eu acho que dá uma tranquilidade para te poder galgar os passos e ir tranquila, né? Com certeza. Senão também tu fica pensando o quão preocupados eles estão aqui. Então era muito bom, assim. A gente mantinha uma comunicação. Só que eu falava para eles que não queria falar todos os dias, porque eu tinha medo de sentir muita saudade, porque eu estava recém saindo de casa, era meu primeiro tempo passado fora de casa. Eu morei até o 3º ano com eles, então eu tinha esse medo de sentir muita saudade, não conseguia aproveitar, mas não... Foi tranquilo? Foi muito tranquilo. Senti uma saudade, mas foi uma saudade saudável, assim, não foi? Suportável. Isso mesmo. Foi através dessa tua primeira experiência que tu teve, que foi tranquila, que foi bem sucedida, que tu te arriscou numa segunda. Exatamente. Mas essa segunda já foi um pouco diferente, né? Foi muito diferente, mas eu primeiro foi essa viagem que me levou até a área da minha profissão, né? Então eu escolhi Relações Internacionais porque eu já tinha esse interesse, mas eu ainda não tinha certeza que era isso que eu queria. E eu sempre tinha esse pensamento de que como que eu ia tentar trabalhar numa área que eu não sabia se eu me sentiria confortável. Então, se eu fosse pro exterior e visse que não é isso que eu quero. Então, também queria experimentar isso antes de... Para poder ter essa certeza, para poder investir na carreira. Daí. Isso. Então, foi a partir dessa primeira experiência que eu tive certeza do que eu queria fazer, porque eu queria ter certeza que eu ia me sentir confortável. Então, quando eu me colocasse fora do país, para conseguir seguir essa profissão. Então, depois que eu tive essa primeira experiência, eu tive certeza que era isso mesmo. E eu adorei a minha experiência, então a partir daí eu também me tornei voluntária de organizações que vão fornecer o intercâmbio, vão buscar pessoas para fazer intercâmbio, porque eu acho que todo mundo deveria ter essa experiência.
É algo que acrescenta bastante. Eu acho que é algo que engrandece muito todo mundo como pessoa, né? Todo mundo, não tem como não aprender. É se colocar... Eu acho que o intercâmbio, o que tem que desmistificar do intercâmbio é que ele não é um turismo. É diferente do que tu ir num país e conhecer. Então, aquele início, assim, a língua, algumas coisas culturais, mas tu nunca vai entender uma cultura a fundo se tu não viver naquele lugar. E é isso que o intercâmbio te proporciona. Então, é tu sair da tua zona de conforto, se colocar numa cultura que é completamente diferente da tua, como se voltasse a ser criança, porque tu vai no mercado e não sabe onde que pesa a fruta, onde que eu pago as minhas compras, se eu tenho que levar sacola para o mercado, porque muitos lugares não tem sacola plástica, então... a pessoa tem que estar disposta a vivenciar tudo isso. Tem que estar disposta a aprender com tudo isso. E se conhecer, assim, é também um exercício de autoconhecimento. Tu sabe o quanto o que tu pode fazer, que tu achava que tu não podia quando estava aqui. Então eu acho que tu começa a partir dessa experiência de estar longe da família, tu começa a ter responsabilidades que aqui às vezes a gente se sente mais acomodado pelo fato do pai estar perto, da mãe estar perto, a gente acaba não tomando a iniciativa para fazer, né? Eu, principalmente, quando eu fiz o intercâmbio como adolescente, então eu me vi muito responsável por mim mesma, o que antes eu não era. Então, isso mudou bastante. Então, é bem aquilo que tu disse antes. Não é ligar para o pai, me ajuda, porque não tem o que fazer, eles estão do outro lado do mundo. Então, se colocar mais responsável também pela tua vida, assim, pelas tuas atitudes. É bem... E bate um momento de solidão, assim, de vez em quando? Ah, bate, com certeza. Mas é a parte difícil que faz tu aprender também. Então, também faz tu valorizar o que tu tem em casa, que às vezes tu não percebe. Mas é aquele domingo em família que tu sente muita saudade, o churrasco do final de semana. É as pequenas coisas que antes era rotina e que depois faz tanta falta que tu percebe que, nossa, o quanto eu adorava quando eu estava lá. Então, E como é que foi esse teu segundo contato com o intercâmbio? Tu foi para a Polônia? Fui para a Polônia, eu fiquei 2 meses na Polônia. Na verdade, era para correr um terceiro intercâmbio, que não pude por alguns problemas de informação, então que eu tive que voltar. E isso é uma coisa muito importante também, se informar muito bem em questão de visto, porque pode dar problema e eu tive que voltar, então, um pouquinho mais cedo do que eu previa. Mas eu fiquei na Polônia e eu ensinei português lá. As aulas eram em inglês, mas eu ensinava português para poloneses. Era bem interessante. O projeto ele era com 7 intercambistas e cada um dava aula da sua língua nativa. E foi muito interessante, assim. Era interessante também porque, além da língua, quando tu vai ensinar uma língua nativa, principalmente, tu leva muito da cultura do teu país. Então, ver o quanto as pessoas estavam abertas para a cultura brasileira, assim, quanto as pessoas têm interesse no Brasil, foi uma coisa que me surpreendeu muito, assim, positivamente. Todo mundo, quando eu falava, eu sou brasileira, queria saber muito mais do Brasil, sabe? Então, as pessoas têm essa curiosidade, realmente. Né? O Brasil tem uma certa coisa que fascina as pessoas, isso é muito interessante. É muito interessante e faz com que os brasileiros sejam muito bem tratados no exterior. Então, é muito interessante isso. Tu é brasileira, ai que legal. Claro, falam que é o estereótipo, né? Rio, futebol, carnaval, mas tu poder mostrar tudo que é além, assim, do Brasil. Então, eu mostrei para os meus alunos alguma parte da cultura que eles não conheciam. Então, levei chimarrão, levei toda essa parte da minha cultura que era muito diferente do que eles estavam acostumados. Então, foi além da língua que eles aprenderam, que inclusive eu tinha uma turma que eram estudantes. Que eram os alunos? Eles eram universitários. Até porque eles já tinham que ter uma fluência em inglês para que eu conseguisse dar aula para eles. Então, eles já eram maiores, assim. E tinha uma turma que eles estudavam português na universidade. Então, eles faziam letras português lá. Muito interessante, assim, ter esse contato com eles, porque eles aprendiam o português europeu. Então, eles queriam saber mais do português brasileiro, mais tudo, assim, gíria, como fala, sotaque, que eles se interessavam muito. Então, foi muito legal esse contato também com outro português, que eu aprendi muitas coisas que eu não sabia. Claro. Então, foi bem legal. E como é que foi lidar com o polonês? Porque polonês tu não fala nada. Não, o polonês... Tu te comunicava com o inglês, né? Sim, não, o polonês é muito difícil. É uma língua bem difícil, né? É muito difícil,
eu não posso dizer que eu aprendi muita coisa nesses 2 meses, porque 2 meses é um tempo bem curto para aprender uma língua tão difícil quanto o polonês, porque é muita consoante, a pronúncia deles é muito difícil. Né? Eles mesmos consideram a língua deles muito difícil. Eles falam que para se falar casa, tem 8 jeitos de se falar casa. Então, vai depender de como tu coloca na frase. Então, eles mesmos falam, tu vai ter dificuldade com polonês, mas... Sim. Me virava em inglês, tem uma certa faixa etária que eu via que falava inglês, então as pessoas assim abaixo de 30 anos, eu não tinha problema de comunicação, porque quase todos falavam inglês, ou pelo menos entendiam o que eu estava falando. Tu ficou em que cidade lá na Polônia? Eu fiquei em Poznan, é uma cidade que é 300 quilômetros de Berlim, na Alemanha, então ela é quase na fronteira da Polônia com a Alemanha. Sim. E qual foi a impressão que tu teve da Polônia? Nossa, muito diferente também do que eu imaginava. Eu imaginava que os poloneses eram um povo muito fechado. E não foi isso que eu vi mesmo, assim. É um povo muito alegre, né? Muito alegre. Isso, me receberam super bem. E imaginei, sim, passei frio também, né? Porque fui até para Varsóvia quando estava a menos 15 graus, então... Mas, sim, tudo muito bem preparado para receber... estrangeiros e também, claro, tudo tem calefação, então o frio não é tão intenso quanto é o nosso inverno aqui, por exemplo, mesmo sendo muito mais frio. E eles estavam preparados, principalmente porque a cidade onde eu fiquei, ela foi sede da Eurocopa. Então, eles já estavam preparados para receber turistas, principalmente em inglês e em italiano. Então, quando eu não conseguia me entender muito bem em inglês, a gente tentava falar um pouco de português e pouquíssimo de italiano que eu sabia e dava para se comunicar bem. Sim. Bem... E a comida na Polônia, tu achou muito estranha, porque a comida polonesa ela tem uma certa peculiaridade, né? É uma comida forte. É forte, né? Verdade. Eles têm esse hábito assim, de misturar muitas coisas picantes na comida, né? Tu estranhou bastante isso? Estranhei a comida, eu estranhei bastante. Só não estranhei mais porque como eu morava num apartamento, na verdade eu cozinhava muitas das minhas refeições. Mas quando eu saía, era diferente, assim. O que eles falavam que, especialmente na região ali que eu tava, batata era o prato principal. Até uma coisa que eu comentei com os meus pais que eu achei engraçada, que tu poderia comprar um tomate no mercado, sei lá, um repolho, mas não pode comprar uma batata, são no mínimo 1 quilo de batata. No mínimo 1 quilo, então tem que ir no mercado preparado para levar 1 quilo de batata para casa. Porque foi bem interessante, assim, por tão típico que é para eles. Então, a gente foi muitas vezes até num bar que era só todos os pratos eram feitos de batata. Era bem interessante, assim. Sim, bem diferente, né? Bem diferente, Mas foi interessante, assim, ver. E me diz uma coisa, Rafaela, tu é voluntária hoje de um programa de intercâmbio também. Qual é esse programa? Eu trabalho atualmente no AFS, mas eu já trabalhei também na IESEC, que foi a organização pela qual eu fui fazer meu intercâmbio na Polônia. Que então era um intercâmbio corporativo, que a gente chama, que é o que tu recebe uma bolsa para ir trabalhar, que é um trabalho mesmo, é um programa de estágio assim, no exterior. Porque eu acho que o interessante é a gente falar desses programas que estão surgindo, e tem uns que estão há bastante tempo no mercado, mas que muitas vezes a gente desconhece, né? É desmistificar justamente essa questão de que o intercâmbio hoje é uma coisa de difícil acesso às pessoas, porque não é, né? Antes de a gente começar a gravar, eu estava conversando com a Rafaela e tu estava me falando justamente desses valores, né? Que são valores acessíveis, se tu for considerar o tempo que tu vai ficar lá, são valores acessíveis e que vai trazer uma bagagem de vida para as pessoas imensa, né? Com certeza. Assim, na IESEC, que é essa organização que eu já trabalhei, que eu fui fazer intercâmbio, eles oferecem 2 tipos de intercâmbio. Um é um intercâmbio social, que é então para trabalho voluntário, ele é entre 6 semanas e 3 meses. Então é um intercâmbio também mais curto, para quem não tem interesse de trancar a faculdade, quem quer fazer um intercâmbio nas férias. E ele ele geralmente tem acomodação inclusa, e alguns têm alimentação, dependendo da vaga que se opta. E ele é em torno de R$900, então ele não é um valor caro, porque se considerar que tem acomodação, tu vai ficar lá 1 mês e meio, se fosse ficar 1 mês e meio pagando acomodação na Polônia, por exemplo, vai ser muito mais caro do que isso.
e tem que arcar com as despesas de passagem, e visto a maioria dos países para menos de 3 meses não exigem, então também não tem esse custo com visto. Sim. Hoje em dia as passagens também são muito mais acessíveis, sim, e se comprando com um pouco de antecedência. Sim, tem mais facilidades, né? E também tem o intercâmbio corporativo, que é o que se estagia, então, no exterior mesmo. E é bem, também, todos têm, ou se paga a acomodação, mas ainda é um valor, assim, bem menor, e como se recebe essa bolsa, ele sempre vem que essa bolsa tem que cobrir a despesa de acomodação, sim, então também não é, não é um valor muito alto. E alguns intercâmbios, por exemplo, do AFS, ele é um intercâmbio que já é para pessoas que são mais novas, então intercâmbio que tem até 18 anos, e também a acomodação é em casa de família. Então, além de ter toda essa segurança de ter uma família cuidando de ti, que é essa família hospedeira que te dá alimentação e acomodação, então é bem... Em termos de documentação e encaminhamento para fazer o intercâmbio, tu sentiu alguma dificuldade quando tu foi das 2 vezes? Porque as pessoas, há um tempo atrás, essa parte dessa documentação era tudo muito burocrático. Hoje isso já é bem mais facilitado, né? Sim, com certeza. Na Austrália eu tive um pouquinho mais de burocracia, assim, porque por ele ser uma ilha, pelo país ser uma ilha, eles já são mais... Eles já prestam mais atenção, por exemplo, em doenças respiratórias e tudo isso. Então, para se ter um visto de estudante para mais de 3 meses, então, eles já pedem, por exemplo, raio-x do tórax, coisas que eles precisam saber. Então, é bem mais exames, tem alguns exames médicos que se tem que fazer, mas a grande maioria dos países... A grande maioria dos países já não exigem isso. Exigem só que, na verdade, a grande maioria, para menos de 3 meses, não exigem nem o visto. Então, é só pegar o passaporte e ir. Só encaminhar. E também, hoje em dia, os consulados é muito fácil a comunicação. Então, tu manda um e-mail para eles, em menos de 1 semana eles te retornam com todas as informações necessárias. Então, não tem já toda essa dificuldade com o papel, assim... De visto mesmo, aí já é bem mais simples. Também todas as organizações que ofertam intercâmbio, elas te dão todos os passos para tu conseguir o visto que precisa, ou então que se tu não precisa. É uma coisa que eu acho que é interessante e importante a gente até colocar lá para o pessoal de casa, é a busca por organizações sérias, né? Sério. Sempre buscar a informação dessas organizações, buscar um histórico para que não aconteça futuros problemas, né? Sim, o que eu acho assim que, na verdade, essas organizações sérias, além de não ter problema no teu intercâmbio, elas te oferecem experiências de qualidade, sabe? E isso que importa no intercâmbio, é muito mais do que tu ver lugares bonitos, é a tua experiência valer para te fazer crescer de alguma forma, assim. Então, tanto seja em experiência só de bagagem, assim, para tua vida, na experiência pessoal, ou para profissional, que com certeza também vai valer. Então, eu acho que isso é interessante, essa busca por uma experiência de qualidade, mais do que uma instituição que só vai te dar, tu vai para um lugar maravilhoso, vai ficar num lugar maravilhoso, mas também não vai te dar esse apoio para que não adianta, sempre vai ter aquele choque cultural. Então, em qualquer país que tu vá, mesmo que seja vizinho, vai ter esse choque cultural, só vai mudar a intensidade. Claro. Então, para ter toda essa preparação, todo esse acompanhamento é muito importante para tu entender a tua experiência, para tu poder aproveitar melhor ela. Então, acho que tem que buscar mesmo. Para o pessoal lá de casa que está nos assistindo, qual é a dica que tu pode deixar, né, para esses jovens, para esses adolescentes e até para os acadêmicos que estão já cursando, fazendo um curso, que começam a despertar esse interesse, essa vontade em fazer um intercâmbio, em buscar, porque eu acho que buscar esse intercâmbio durante a universidade é mais interessante, porque eu acho que amadurece mais e te dá uma outra percepção para quando tu for realmente um profissional já formado, né? Eu acho que o intercâmbio é muito importante para entender o que se quer fazer no futuro. Então, eu acho que ele te traz muitos ensinamentos que deixa mais claro aquilo que se realmente se quer, assim. Então,
se tu vai querer seguir para uma área ou para outra, então esse intercâmbio vai fazer com que tu se conheça melhor para saber se é interessante buscar isso. E também, claro, eu acho que a maior dica, assim, para quem quer fazer intercâmbio, é começar a procurar. Então, procurar organizações, oportunidades. Algumas oportunidades se encontram dentro da universidade. O Ciências Sem Fronteiras é uma realidade hoje, realidade, né? É uma ótima oportunidade. Claro que tem também as áreas que são foco e as áreas que não são. Se a área é foco, buscar a oportunidade mesmo. Sim, tem o Ciências Sem Fronteiras, ele oferece várias oportunidades, mas ele também coloca alguns pré-requisitos para esses estudantes poderem estar se candidatando a esse intercâmbio, né? Sim. Então é bom que as pessoas busquem essas informações, porque o principal pré-requisito é claro que é a língua, né? Uma segunda língua, né? Para o país onde tu vai viajar. Mas é assim, não é nada que hoje não seja acessível aos estudantes, né? Sim, buscar. Então, por exemplo, se alguém tem interesse de fazer intercâmbio, mas ainda não tem essa segunda língua, então a América Latina talvez seja uma opção. Então, buscar isso. O que se pode fazer com aquilo que se tem? Então, com o meu currículo, o que é viável? Porque vai te trazer muitos benefícios, sabe? Tanto para o currículo, acrescentar no currículo, mas para a vida mesmo, para tudo que tu vai trazer. Então, buscar isso. E para quem é mais novo e tem esse interesse, é mesmo a língua, assim. Tem que buscar, tem que saber, porque hoje em dia o inglês já não é mais... Um bicho de 7 cabeças, né? E também já não é mais uma vantagem. Uma vantagem. Já é alguma coisa que tem que saber. Então, tu vai fazer uma entrevista de emprego, vão te perguntar, sabe inglês? É o aceitável hoje no currículo, né? O inglês, uma segunda língua é o aceitável. O diferencial é uma terceira em diante, né? É verdade. Então, isso é muito necessário. Então, até porque vai abrir muitas portas, sabe? Então, tu ter um inglês fluente, um espanhol bom, vai te abrir muitas portas. Então, buscar mesmo, assim, quais são as oportunidades. E também saber que para se entrar em contato com o internacional não é necessário sempre sair do país. Então, tem muitos intercambistas que vêm para cidades. Então, sendo voluntário de uma ONG ou sendo família hospedeira, também é um jeito de tu já se colocar em contato com o internacional, de aprender um pouco da outra cultura. Claro que não vai ser a mesma coisa que tu se colocar num país, no meio daquela cultura. Claro. Mas já vai ser um conhecimento que é válido, que te prepara para o intercâmbio, que te prepara para entrar em contato com o internacional. Então já é uma coisa bem E o interessante disso que tu fala também é assim, ó, que hoje o governo oferece, o Ciências Sem Fronteiras oferece o Inglês Sem Fronteiras também para quem quer se candidatar e quer ter mais contato com a língua e mais fluência. O programa do governo federal também oferece. E o interessante é que as universidades estão se estruturando para isso, porque há um tempo atrás o intercâmbio era uma realidade muito distante, porque tinha que se ter muito dinheiro para poder permitir que um filho fosse para o exterior. Hoje essa realidade já mudou um pouco, já está bem diferente, mas as universidades também estão buscando um setor de internacionalização, dando uma atenção especial para poder dar um suporte para esses alunos. Né? Sim, com certeza. Essa experiência que eu tive agora, então, como estagiária da Assessoria de Assuntos Internacionais da Unicruz, me mostrou isso mesmo, que essa busca pela internacionalização tem que acontecer nas universidades. E os estudantes estão cada vez mais interessados nisso, e já não é mais mesmo um bicho de 7 cabeças. Na verdade, é só buscar as oportunidades. Além do Ciências Sem Fronteiras, tem várias outras entidades que oferecem bolsas individuais. Daí, claro que já exigem um projeto maior, mas também é algo a se buscar para quem acha que não tem condições de ir para o exterior só com os próprios recursos. Então, tem que buscar as oportunidades mesmo. Tem muita oportunidade aberta, assim, tanto para aprender línguas, tanto para viajar, fazer estágio ou na área acadêmica. Então, é a busca mesmo pelo que se interessa, né? Tem que correr atrás. Tem que ir atrás, senão... Nada vai cair no colo, ninguém vai te chamar, vamos viajar. Tem que sair buscar mesmo as oportunidades. E o crescimento é fantástico. Fantástico, né? Não tem como dizer. Assim, realmente não dá para comparar com nada, assim. Não dá para comparar com nenhum tipo de conhecimento que se tem dentro da universidade. Por exemplo, tem um conhecimento técnico dentro do curso, mas essa experiência, assim, de viver, mesmo, de se colocar fora da tua zona de conforto, de ver o que tu é capaz de fazer quando tu não está confortável, nossa, Se tu pudesse definir em uma palavra, qual seria?
Eu não sei, acho que é maravilhoso, assim. Acho que é isso, sabe? É a experiência da minha vida, isso que eu falo, assim. Os 2 intercâmbios que eu fiz, se eu pudesse resumir eles, é a experiência da minha vida, assim. Vale a pena. Nossa, não tem como não valer. Então, qualquer lugar que se vá, com certeza. Então tá, Rafaela, eu queria agradecer a tua participação aqui no Sala de Estar. Obrigada por dividir um pouco das tuas experiências comigo e com o pessoal lá de casa. Sim, eu que agradeço. Obrigada. O Sala de Estar de hoje fica por aqui. Na próxima semana a gente se vê. Até lá!